Tiago 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago 1, de 5 a 8. Nós vamos ler. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O tema de nossa mensagem nessa noite é: no tempo de inconstâncias, devemos ser constantes. O isolamento coletivo me motivou a algumas reflexões. Eu acredito que todos nós aqui, sim ou não? Nós tivemos bastante tempo para pensar, né? E me trouxe algumas reflexões a respeito de prioridades. Prioridade na vida pessoal, prioridade na nossa vida espiritual, prioridade como família. E isso me trouxe a refletir também sobre o futuro, sobre o novo normal, que tanto tem falado, todo mundo tem falado do novo normal. Como será o novo normal? Como vai ser o mundo pós-pandemia? Será que nós vamos ser mais generosos? Será que nós vamos ter um coração mais doador? Será que nós vamos nos voltar a Deus diante dessa praga que nos tomou e que ninguém estava esperando? Como vai ser o novo normal? E esse texto, Tiago, ele descreve para ajudar até nessa reflexão. Porque ele está falando aqui, Tiago está falando para os crentes, ele está trazendo uma palavra para crente, mas para crente que está disperso. Para os crentes que estavam dispersos e expostos à situação daquele momento, daquilo que a igreja estava vivendo naquele momento. E esse povo que Tiago traz essa palavra, esse povo de Deus que Tiago traz essa palavra, não estavam buscando a maturidade cristã. Então, se a gente pegar lá no versículo 2 a 4, ele diz a respeito das provas. Eu vou ler para vocês, tá? Só para a gente entender e contextualizar. No verso 2, ele diz assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, ele já traz aqui no verso 2 a 4, as provas de que existe uma provação e que nós devemos ser perseverantes. E agora Tiago vai nos mostrar aqui como viver com sabedoria neste mundo, no meio das inconstantes provas que nós vivemos. E a pandemia é uma prova que nós estamos vivendo e ela nos deixa inconstante. Eu estava vendo uma pesquisa na semana passada a respeito dos problemas psiquiátricos que a pandemia está causando. Porque quem trabalha com comércio, quem trabalha com venda, quem trabalha que tem algum negócio, não sabe se amanhã vai abrir. Não sabe se amanhã vai funcionar. Não sabe se amanhã vai ser mandado embora. Quem é funcionário não sabe se vai manter o seu emprego. E tudo isso nos deixa com o coração inconstante também. Essa prova que nós estamos passando nos deixa temerosos e nos faz inconstantes diante da nossa vida, entendendo ou não se amanhã nós vamos ter o que comer. Lógico, com a graça de Deus e a misericórdia de Deus, jamais Ele vai deixar um filho dele mendigar o pão. Mas nós estamos vivendo um tempo ímpar, um tempo diferente de tudo aquilo que nós já vivemos. E Tiago, ele traz aqui dois tipos de homens diante dessa situação, diante de uma situação de provação e diante de uma igreja que estava dispersa. Ele traz dois tipos de homens. Primeiro, ele traz o homem inconstante. A inconstância é da família da procrastinação, ou seja, é deixar sempre as coisas para depois e assim não concluir nenhuma delas. Isso nos torna
Pessoas com a alma inconstante, volúvel, que oscila, sobe e desce como uma montanha-russa. O texto mesmo diz que esse homem é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Está lá no verso 1:6. Uma hora está bem, cheio de fé e esperança, e na outra está desanimado. E isso também vem com o que nós estamos vivendo. Um dia você está cheio de esperança, cheio de fé, e no outro você está, e aí, o que vai acontecer? É assim ou não? É isso que está acontecendo? Ou só comigo? E o outro homem é o homem de ânimo dobre. O homem que age de duas maneiras. Ele tem o lado espiritual e, ao mesmo tempo, o lado carnal. Ele tem duplicidade de ânimo, hipócrita, falso. E a palavra aqui de Tiago diz que este homem, não suponha que este homem alcançará do Senhor alguma coisa. Então a pergunta que eu faço nessa noite é: como não sermos inconstantes? Ou, melhor, como sermos constantes? Bom, falando um pouco ainda sobre a inconstância. A inconstância ela pode ser um inimigo letal em nossas vidas. Ela conspira contra a nossa humanidade. Mesmo que nós sejamos arrojados, destemidos, corajosos, mesmo assim, nós não sabemos como cultivar a esperança diante das situações que nós estamos vivendo. A inconstância frustra as pessoas, mesmo que aquelas que têm bom ânimo. Ela enferruja o herói e mata o gesto nobre. E também existe a inconstância nos nossos projetos. O antônimo de constância não é somente a inconstância, mas a preguiça moral, o descaso, a negligência. O sinônimo de constância é diligência, zelo, fidelidade. Quantos aqui começam a ler um livro e quando chega lá na página 80 do livro, desanima, deixa de lado e vai comprar um outro livro? Porque ele falou ao meu coração. E quando você olha isso, eu falo de mim, tá? Porque eu olhei essa semana na minha cabeceira, tinha 5 livros. É assim ou não é, Mateusão? Eu tinha 5 livros. Eu falei, cara, não, eu não posso ser inconstante dessa forma. Eu tenho que ir até o fim. Nós temos que começar e terminar as coisas. Nós vamos deixando coisas pelo meio do caminho e isso nos faz pessoas inconstantes. Você acha que pessoas inconstantes são aquelas que não terminam um projeto grandioso? Não. Nós podemos ser inconstantes também nas pequenas coisas, como ler um livro, tocar um instrumento musical. Quem aqui já começou a tocar violão? Na terceira aula o dedo começa a doer, já desanima, já não quer mais. Eu sou muito bom em instrumento de corda, o que eu mais gosto é sino. É o mais fácil, não dá trabalho nenhum. Mas tem muita gente que começa a tocar um instrumento e desanima depois da terceira aula. Na vida, tudo é difícil antes de se tornar fácil. Eu fico pensando e até refletir sobre a vida das abelhas. Vocês sabiam que a abelha, para fazer uma colher de mel, ela precisa fazer 4.200 viagens até a flor? Isso requer disciplina. Então, temos que ter a disciplina das abelhas, porque dá trabalho. E aí, eu vou fazer algumas perguntas para vocês refletirem e nós voltamos nessas perguntas no final. Será que a gente realmente deseja aquilo que a gente começa? Será que nós estamos realmente dispostos a nos doar a todos os projetos que nós iniciamos em nossas vidas? E na nossa fé, nós estamos dispostos realmente a desenvolver uma vida cristã? Bom, eu vou trazer 2 pontos aqui, de acordo com o nosso tema, como ser constante na fé. Então, em primeiro lugar, nós temos que não nos desviar facilmente das coisas que Deus coloca na nossa vida. Deus abre algumas portas e Ele prepara algumas circunstâncias para nós, e muitas vezes nós não entendemos isso, e nós nos desviamos facilmente desses caminhos que o Senhor colocou para nós. Por exemplo, você ora para Deus abençoar no seu negócio, e daí
ele abençoa, abre a porta daquele negócio, da forma como você queria, mas aí as dificuldades do dia a dia vão te desanimando, vão te desapontando, e passado algum tempo você fala, não, não era isso, eu acho que não era de Deus. Hebreus 10, de 36 a 39, diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Perseverança e fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não devemos ser dos que retrocedem. Seja mesmo para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da nossa alma. Vocês entenderam isso? O primeiro lugar que nós temos que ter constância é na nossa fé. E na nossa perseverança em persistir naqueles planos que Deus tem para nós. Para não sermos inconstantes. Porque a consequência do inconstante é ser levado como uma onda do mar. O escritor do comentário do livro de Tiago, tem um livro chamado Tiago, chama Transformando as Provas em Triunfo. Esse é um dos livros que eu deixei de ler, eu voltei de ler essa semana para fazer essa mensagem. Chama Tiago, Transformando as Provas em Triunfo. O nome desse comentarista é Harold Fuss. Ele ilustra bem com o crente que oscila na incredulidade. Ele diz assim, presta atenção. O que duvida é como uma onda agitada pelo vento, que é o que diz Tiago ali no versículo 6. O que duvida é como uma onda agitada pelo vento, de lá para cá, para cima e para baixo, para frente e para trás, ao sabor do vento. Como um navio desorientado, como um homem sem direção e sem controle. Você conhece alguém assim? De um jeito hoje, de outro jeito amanhã. Ontem por cima, hoje por baixo, à mercê das mais variadas circunstâncias. Porque esse alguém não tem sua vida ancorada na palavra de Deus. E não busca a direção do Espírito de Deus. Deus não responde a alguém assim. E isso não ocorre por causa de uma falha no caráter de Deus. E nem na falta de desejo dele em te abençoar. Mas é consequência de uma falha daquele que pede. Vocês entenderam isso? Quem aqui, o dia 1º de janeiro do ano que inicia é o dia das promessas, né? Quem aqui não chega dia 1º de janeiro e fala assim, eu vou ler a Bíblia em 100 dias. Vou fazer um propósito com Deus. Tem ou não? Eu vou participar de todos os cultos, todos os jejuns, todos os cultos de oração da terça-feira que o pastor Arthur fizer lá, eu vou participar. Vou na igreja todo domingo, vou fazer as minhas devocionais todos os dias, vou comprar um livro novo, que também não vai chegar até o fim. E dá 3 meses para tudo. Ele já não foi na igreja, ele já não fez os votos, ele já não cumpriu aquilo que ele determinou no dia 1º. Ele não leu a Bíblia em 100 dias, e na verdade ele nunca leu a Bíblia inteira, nunca na vida. Porque todo ano ele promete e não cumpre. Quem aí já fez isso? Não precisa levantar a mão não, tá? Muitas vezes, o que nos acomete e que nos faz procrastinar ou ser inconstante é a autoestima. Nós nos nutrimos uma falsa concepção de que Deus premia algumas pessoas com dons e talentos e tudo lhes acontece com a maior naturalidade. Engano. Ontem mesmo eu estava conversando com a senhora Negrina e com o Negrini e falando a respeito da minha condição como ex-dependente químico, como eu tenho que me esforçar muito mais para chegar no nível de uma pessoa normal. Então não existe esse negócio de Deus te deu muito mais dons ou talentos. Pode ser que você tenha dificuldade em algumas áreas e que você tenha que se esforçar mais do que os outros.
como essa pessoa que tem dons e talentos pode ter dificuldade em outras áreas, que ele também vai ter dificuldade, vai ter que se esforçar mais do que outras pessoas para chegar naquele nível. Então nós não podemos deixar com que a nossa baixa autoestima nos deixe procrastinar ou nos deixe deixar para depois, nos faça deixar para depois aquilo que nós temos de propósito para a nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês do Ayrton Senna. Quem aqui lembra do Ayrton Senna? Eu acho que os mais velhinhos lembram do Ayrton Senna, os mais novos têm lembranças, né, do que passa na televisão. Ele era o piloto da chuva. É assim ou não era, Marcão? Todo mundo torcia para domingo de manhã chover, porque o Ayrton Senna só corria bem na chuva. Ah, beleza, ele teve um dom, uma luz que falou, corre na chuva. Não. Quando tinha o treinamento, quando todos os outros, chovia, todos os outros pilotos ficavam lá na casinha deles, lá, tomando chocolate quente, e ele ia para a chuva, ele pegava o capacete e ia para a chuva. Ele treinava na chuva para ser bom na chuva. Ele não era bom na chuva, ele se tornou bom na chuva porque ele treinava muito mais do que os outros pilotos para dirigir na chuva. E essa era a consequência da disposição dele e daquilo que ele treinou para fazer. Dia de chuva, ele ganhava a corrida. Todo dia de chuva, era assim ou não? Os mais velhos lembram, né, Evandro? Gideão é um bom exemplo de procrastinação. Em Juízes 6,12 diz assim: o Senhor está com você, Deus falando para Gideão. Deus está com você, poderoso guerreiro. Mas a autoestima dele estava tão baixa que ele falava: ô Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor de minha família. Cara, Deus está falando para você. Levanta e tem bom ânimo. Não deixe com que as barreiras que te impedem de avançar façam isso. Levanta e tem bom ânimo. Vá para a luta. O Senhor é contigo. O Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, o Senhor está te dando condições de passar por essa pandemia que nós estamos vivendo, recomeçar. É difícil? Lógico que é difícil para todo mundo. Mas nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos abençoa, nós temos um Deus que nos protege, um Deus que nos dá estratégias e vai nos fazer avançar. A maioria das pessoas desiste de seus objetivos quando está prestes a conseguir. Os grandes gênios da humanidade tentaram inúmeras vezes, mesmo sabendo o custo que levaria. Mais alguns exemplos. Ludwig van Beethoven começou a ficar surdo aos 30 anos, mas a surdez não o intimidou. E hoje nós vemos as belíssimas obras de Beethoven, né? Thomas Edison, inventor da lâmpada, fracassou mais de 1000 vezes até conseguir inventar a lâmpada. E Rogério Ceni, viva São Paulo, treinou bater faltas e pênaltis, enquanto todos os outros goleiros treinaram somente em defender. Quem é São Paulino aqui? Hã? Não? Corinthians, vai. Lucas 18:7 diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Essa passagem do capítulo 18 de Lucas narra a parábola uma parábola de Jesus, em que ele ensina os discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, mesmo nas dificuldades. Uma viúva dirigia-se constantemente a um juiz, suplicando que fizesse justiça contra seu adversário. Mas o juiz não possuía as qualidades necessárias para ocupar o cargo, não temia a Deus, nem se importava com os homens. Mesmo sabendo de seu mau caráter, ela não deixou de pedir-lhe que julgasse a sua causa. Pela insistência da mulher para não ser importuno, ele atendeu seu pedido. E o próprio Jesus deu uma interpretação e uma aplicação prática dessa palavra e disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Acaso Deus não fará justiça a você? Se clamarmos Ele dia e noite? A grande jornada da vida exige unicamente que não desistamos de viajar. Não é a chegada que importa, é o caminho. Se cruzarmos os braços, o nosso barco vai à deriva. Se nos negarmos a continuar, toda possibilidade futura morre
e morre na praia do desespero. Pela constância, enxergamos luz e esperança e insistimos em acreditar na vida. Michelangelo foi o pintor que pintou a Capela Sistina. Já ouviram falar? Ele ficou 8 anos pintando a Capela Sistina e ele ficava num andaime com uma tábua pintando teto. 8 anos ele demorou. E foi encontrado, esse tempo atrás, mais de 2.000 esboços que ele fez durante anos, antes dos 8 anos que ele passou pintando, para fazer aquela obra. A pessoa um dia perguntou para ele, viu, você é muito detalhista. Nós daqui de baixo, porque era bem alto, fica em Roma, né? Ele falou, nós daqui de baixo não vamos ver o detalhe. Ele falou, mas não tem problema, eu vejo. Ninguém perceberá se está perfeito ou não. Mas eu percebo. A mediocridade não exige esforço algum. As pessoas rasas não suam nem se desgastam. O preço para um projeto ter sucesso é proporcional à sua excelência. Muitas vezes, nós nos acovardamos pela grandeza dos projetos e fugimos do preço exigido para cumpri-lo. Apocalipse 16:15 lembra a todos que se mantenham perseverantes até o encerramento da história. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante, conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Eu gostaria de concluir essa mensagem de nos mantermos constantes, como o próprio texto nos direciona. 1 Tiago 1, 5-8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nós vimos aqui que, em primeiro lugar, nós devemos ser constantes na nossa fé. Em segundo lugar, nunca desistir daquilo que Deus coloca em nossas vidas. Peça a Deus com sabedoria e Ele vai nos ajudar. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor, para a gente finalizar. O pastor Ricardo Gondim, ele afirma o seguinte: o filho pródigo recebeu perdão porque o pai não hesitou em amá-lo. Pedro renasceu para um futuro sem culpa porque Jesus não abandonou o projeto de torná-lo um pastor de homens. Pedro, para mim, era o exemplo claro de inconstante. Exemplo claro de inconstância. Ele andou sobre as águas e duvidou. Quando era para orar, ele cortou a orelha do soldado. Quando Jesus estava indo para a cruz, ele negou Jesus. E mesmo assim, Jesus o negou. Pedro, para mim, é o exemplo claro de um homem mudado e um homem que pregou, um homem que levou a palavra de Deus, mesmo tendo uma vida inconstante. O mundo gentílico recebeu a mensagem do Evangelho porque Paulo não deu as costas à sua missão. Mesmo sendo apedrejado, enxotado, preso, ele não desistiu. O Salmo 1 diz assim, para finalizar, tá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois ele será como árvore plantado junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como
moinha que o vento espalha, como folhas que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Que nós sejamos homens não inconstantes, mas constantes. Que nós sejamos homens que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que tenhamos as nossas raízes profundas, que tenhamos as nossas folhas vistosas e que, o mais importante, que nós tenhamos frutos. As folhas não são assim. As folhas são jogadas de um lado para o outro, o inconstante é jogado de um lado para o outro. Se nós mantermos a nossa constância na fé, não desistirmos, nós seremos homens plantados junto a ribeiro de águas e não seremos levados a todo vento de doutrina. Se você gostou deste vídeo, esteja curtindo. Aproveite e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificação dos novos vídeos. Um grande abraço.